Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sandro Costa Informática. Hoje nós vamos falar sobre prototype. Bom, acredito que se você chegou até esse vídeo, você já sabe, então, linkar o seu script aí no teu HTML para poder estar fazendo, então, essas aulas aqui. Caso você não saiba fazer, eu vou deixar no card para você aqui, ó, como é que você prepara o teu ambiente para poder seguir as aulas, ok? Bom, primeiramente, o que é prototype? Prototype, ele, quando você cria um objeto, você coloca ali propriedades e métodos no seu objeto, você tem acesso àqueles métodos e objetos, métodos e propriedades ali que você criou, mas existem outras propriedades e métodos que você nunca criou e que estão lá também. E eles existem por causa dos protótipos, tá? Então se você vier aqui, ó, vou vir aqui no script, você repare que eu tenho aqui uma função, vou até recortar lá por enquanto, vou mostrar para você uma coisa. Vamos criar um objeto, então const objet, tá? Dei o nome de objeto. Igual a, abre as minhas chaves, eu já tenho um objeto aqui. Objeto puro, não tem nada aqui, né? Mas se eu vier aqui no meu console e colocar obj e eu der enter, repare que eu não tenho nada, mas eu tenho um prototype aqui. E esse protótipo foi herdado, ele é uma herança da função, tá, que constrói esse objeto, que é a função, no caso, o objeto pai, tá? Esse object aqui, tá? Então, esse obj, esse objeto que eu criei, ele herdou do object o prototype. Como esse object ele é uma função, ele tem acesso direto ao prototype. Então entenda bem isso, que todo protótipo está ligado direto à função. Não importa a função. Criou uma função, ele vai ter acesso, ele está ligado direto a ele, tá? Então, se você digitar obj e der ponto, olha quanta coisa já tem aqui que você nunca criou. Tá vendo? Você nunca criou isso. Porque eu poderia pegar, por exemplo, tá? Aqui no obj, eu poderia pegar aqui no obj e criar alguma coisa aqui. Vamos criar aqui, vai. Nome, dois pontos, vou colocar aqui que o nome é objeto, vai. Vírgula. Vamos colocar aqui, ou melhor, vamos criar algo mesmo aqui, vai. Vamos colocar aqui um cadastro. O nome, eu vou colocar aqui como nome, tá? Idade, não vou colocar nada, vou colocar só. Vamos colocar aqui um número, vai, 48. E no nome, vamos colocar Sandro. Vai, Sandro. Vamos colocar uma função também, andar. Function. Return. Andou. Então eu tenho aqui, certo? Uma string, eu tenho um número aqui, né? São duas propriedades e eu tenho uma função. Se eu vier aqui em cadastro, eu vou ter então as duas propriedades que eu criei, tá aqui, e eu tenho uma função andar, tá vendo? Aqui. Então, eu sei que cadastro, para mim saber se é um objeto ou não, basta colocar type of e digitar aqui cadastro. Eu sei que cadastro é um objeto, não é uma função. Então ele está herdando o object, né, que é o prototype, do pai, né, dessa função object aqui. Ele herda. Mas repare que o próprio cadastro, que é um objeto, não terá acesso ao prototype diretamente, tá? Se eu pegar o object, que é esse aqui, que é a função construtora, eu vier aqui, object
e eu der aqui ponto prototype, eu tenho acesso, tá vendo? Tá tudo aqui. Mas se eu vier no objeto que eu criei, que é esse aqui, cadastro, que é esse objeto aqui, ó, cadastro.prototype, e eu der um enter, ele me dá um undefined, tá vendo? Porque ele não tem acesso direto. Por quê? Porque typeof, né? A prova tá aqui, ó. Typeof, cadastro, é um objeto e não uma função. Ok? Então, essa é uma das coisas que você tem que saber. Então, eu tenho as minhas propriedades, só que é o seguinte, como eu herdei, tá? Como eu herdei aqui, ó, o prototype da função object, eu tenho acesso, então, a, no caso, outras funções. Eu tenho acesso, por exemplo, eu tenho acesso aqui ao nome, né? Isso aqui eu tenho, né? Cadastro, ponto nome, ó, tá vendo? Eu tenho acesso à idade, cadastro, ponto idade. Eu tenho acesso a cadastro, ponto andar, no caso aqui, ó. É uma função, vou ativar, andou, andor tá aqui, andou, tá? Então, andou. E eu também vou ter acesso, no caso aqui, ó, object. Vamos ver o que eu tenho aqui. Object.prototype, né? Isso aqui é o prototype. Isso aqui, no caso, é a minha função construtora, né? Eu teria acesso ao que está dentro do prototype também, tá bom? Se eu vier aqui, ó, constructor, então eu vou vir aqui. Eu posso digitar. Deixa eu limpar aqui. Posso pegar aqui, ó, vamos lá. Object, vamos colocar de novo aqui, ponto prototype. Esse aqui tem acesso, né? Que é a função, né? No caso é o pai. E vamos olhar aqui, ó. Eu não tenho acesso, né? Cadastro.prototype, mas eu tenho acesso ao que está dentro do prototype. Então, se eu vier, ó, tem um constructor, uma propriedade aqui, ó, que é o construtor object, que fez ela aqui, ó, constructor. Se eu vier aqui, então, cadastro.constructor, repare que até esse problema aqui, ó, eu tenho acesso, tá vendo? Ó, eu tenho acesso por quê? Que eu tenho acesso? Tenho acesso porque eu herdei o prototype. Então, se eu vier aqui no constructor, ó, async, tá vendo? Eu tenho algumas coisas aqui, ó, length, name, ó, esse name aqui, ó. Vamos tentar pegar o name. Então, vamos lá. Cadastro, ponto constructor ponto name, ó, tá vendo? Objeto. Repare que eu tenho acesso, eu consigo pegar essas propriedades que tem dentro do prototype. Eu não tenho acesso direto ao prototype como a função principal tem. Então, nesse caso, ó, eu vou te mostrar uma outra coisa aqui. Tá? Eu vou limpar aqui. Vamos criar uma função construtora agora aqui. Então vamos lá. Function, tá? Uma função construtora. Se for uma função construtora, sempre por padrão começa com letra maiúscula. Então cadastro. Vou abrir aqui os meus parênteses, as minhas chaves e vamos criar aqui então. Vamos colocar aqui. Para você colocar propriedades e métodos, você tem que utilizar a palavra dis, tá? Dis, ponto. Nesse caso, vamos colocar ponto nome igual a nome. Por que tem que ter a palavra dis? Porque o dis, ele faz referência ao objeto pai. Tá? Então está dentro do escopo aqui dessa função, cadastro, ele faz referência a cadastro. Tanto é que aqui, ó, qual é o objeto pai maior aqui? É o window, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, dis, ele vai mostrar o window para mim. Aqui, ó, o window, tá vendo? Ok? Então, nesse caso aqui, dis, cadastro.nome, nome, tá? Dis.idade, vamos colocar igual a idade.
E vamos colocar aqui também uma função. Diz.andar igual a function. Function. Vou abrir os parênteses, as chaves e colocar aqui return andou, tá? Bom, eu já tenho aqui a função construtora. Agora que eu tenho a função construtora, repare que essa função construtora, deixa eu voltar como estava aqui, essa função construtora, ela tem acesso ao prototype, tá? Mas se eu criar agora um novo objeto, um new, então vamos criar aqui, const, claro que eu vou ter que colocar aqui primeiro, né? Aqui, ó, nome, vírgula e idade, tá? Isso aqui é referente a esse parâmetro e esse é referente a esse aqui, tá? Então vamos lá. Agora eu vou criar const uma pessoa, por exemplo, tá? Sandro igual a new cadastro. Então, criei aqui. Para o nome, eu vou colocar que essa pessoa tem o nome de Sandro. E a idade dele é de 48 anos, tá? Vou salvar. Agora repare que eu tenho um novo objeto que, né, que ele herda as propriedades e métodos da função construtora. Se eu vier aqui então, eu colocar Sandro, eu dar um Enter, eu herdei, certo? E eu herdei também do construtor aqui da função Object. Então eu herdei. Eu não tenho acesso a esse prototype aqui, tá bom? Eu não tenho acesso. Se eu vier aqui, Sandro.prototype, e eu der Enter, vai me dar um undefined, eu não tenho acesso. Mas a função, ela tem, porque todo prototype está ligado à função. Lembra que esse objeto é uma função? Então, esse cadastro aqui também é uma função. Quer ver, ó? Type of cadastro. Olha assim, é uma função. Tá vendo? Então, se eu colocar aqui cadastro ponto prototype e eu der Enter, eu tenho acesso, tá vendo? Aqui diretamente, tá? Então isso aqui você tem que saber que todo protótipo, todo prototype está ligado diretamente à função, ok? E também o objeto criado terá acesso aos métodos e propriedades que estão dentro da sua, do protótipo que ele herdou, ok? Então ele herda, ele consegue acessar também, né? O andar aqui, ele acessa as propriedades do prototype, ele não acessa diretamente o prototype, tá? Eu poderia pegar, de repente, porque se eu pegar aqui, ó, nesse objeto aqui, eu posso, através desse nome aqui, eu posso acrescentar alguma coisa também no prototype, né? Mudar alguma coisa. Mas eu não consigo fazer isso aqui com o objeto criado, tá? Você quer ver que interessante? Eu vou limpar aqui, ó. Eu posso colocar dentro do prototype, né, do protótipo aqui, daquele construtor lá, o object, posso colocar aqui, se eu pegar aqui, ó, cadastro, né, cadastro. Então, opa, peraí. Ponto prototype. Então, dentro do prototype aqui, ó, eu posso colocar alguma coisa aqui também, né? Assim, é só um teste que a gente está fazendo aqui, tá? Então, eu poderia vir aqui, ó, nesse caso, cadastro ponto prototype ponto teste igual a, colocar uma string, tá? Testando. Então eu coloquei dentro do prototype isso aqui, certo? Se eu vier aqui agora, por exemplo, ó, Sandro, né? Ponto teste. O que você encontrou lá? Testando, tá vendo? Vamos supor que esse protótipo não tivesse uma função,
especial que eu queria criar. Eu poderia criar. Poderia vir aqui, ó. Copiar e colar, que é mais fácil. Né? Vamos colocar aqui qualquer coisa, vai. Dar oi, né? Dar oi. Tá? Vou colocar aqui olá. Olá. Não, vou colocar uma função. Function. E vou colocar aqui return. Quero que ele retorne. Ele retorne o dis.nome mais olá. Sandro está te cumprimentando. Então o Sandro está te cumprimentando, tá? Então eu peguei aqui o dis.nome mais essa frase aqui. Vamos ver se dá certo? Ó, tá dentro do prototype, tá? Isso aqui. Então vamos lá, não tá aqui, ó. Tá dentro do prototype. Então vamos digitar aqui o Sandro. Ponto. O que é que eu vou querer colocar aqui? Dar oi. Dar oi. Ó. Agora eu vou ativar, porque é uma função. Olha lá, Sandro está te cumprimentando. Tá? Então, eu tenho acesso com isso, né? Mas aqui não. Se eu tentasse fazer isso aqui através do Sandro, né, desse objeto criado, eu teria um erro, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir que você não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho, ative as notificações do sininho e faça comentários também, né? Compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.